Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, Escola Bíblica Dominical. É claro que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje já estamos na lição de número 4 e iremos dar continuidade no estudo dos dons da primeira categoria geral, os chamados dons espirituais, e que já vimos que eles são em número de 9 e podem ser divididos em 3 classes de 3. Dessa forma, dons de revelação, dons de poder e dons de locução. Na aula passada falamos sobre a primeira classificação, os dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimentos de espíritos. Já nessa lição, a quarta, estudaremos a respeito dos dons de poder, que é a segunda classificação dentro dos dons espirituais. Esses dons de poder são fé, dons de curar e operações de maravilhas. E diga-se de passagem, essa segunda classe, os dons de poder, inclui 3 dons interrelacionados. Muito bem, o termo fé vem do grego pistis e nas escrituras tem significados variados. Sua rica e profunda definição dada pelo autor de Hebreus, de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, abre um caminho imenso de reflexão quanto aos significados que a fé carrega consigo. Ela pode ser compreendida nos seus aspectos objetivo e subjetivo, como crença, virtude, atitude, confiança, instrumento de salvação, ato de justiça, evangelho, qualidade do fruto e dom espiritual. Baseado em todas essas variantes de significados de fé, percebemos que todos os cristãos verdadeiros têm fé. Entretanto, alguns desses cristãos têm o que nós chamamos de dom espiritual da fé. Por isso entendemos que a fé como dom é diferente daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a chamada fé salvadora, bem como da fé evidenciada como fazendo parte do fruto do Espírito. A bem da verdade é que o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão para ele realizar grandes coisas ou coisas extraordinárias. É um tipo de fé que pode mover montanhas, de acordo com o apóstolo Paulo. Alguns estudiosos pensam que, nesse contexto, a fé como dom é encarada como algo genérico, vinculada aos outros 2 dons, como os dons de curas e operações de maravilhas. Porém, parece melhor plausível, parece bem melhor considerarmos a fé como um dom isoladamente, ainda que ela apareça, obviamente, vinculada às manifestações incomuns das curas e dos milagres. Esse tipo de fé, na verdade, é uma confiança sobrenatural no miraculoso poder divino para situações específicas. Homens e mulheres com o dom da fé demonstram de maneira muito especial a fidelidade de Deus em suas promessas, fortalecendo assim a igreja em seu todo e ajudando em sua edificação. Para termos uma noção desse tipo de dom no Antigo Testamento, basta imaginarmos do que foi capaz o profeta Elias diante do rei Acabe, dizendo que não choveria senão segundo a sua palavra. E de acordo com o Senhor Jesus e com o seu irmão Tiago, não houve chuva durante 3 anos e meio. E a propósito, esse mesmo profeta desafiou os 450 profetas de Baal a fazerem descer fogo do céu e consumir o altar no Monte Carmelo. Aqueles profetas de Baal não conseguiram, mas o profeta Elias conseguiu este feito. Jesus disse a seus discípulos que uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode mover montanhas. O próprio Senhor Jesus realizou coisas extraordinárias e impossíveis, como, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Um outro exemplo pode ser visto durante a tempestade no mar Mediterrâneo, quando todos a bordo do navio se desesperaram e desistiram de ter esperança. Porém, a fé do apóstolo Paulo
não vacilou. Ele animou a tripulação e os passageiros, dizendo que todos estariam seguros e que chegariam em alguma ilha. Foi essa fé que também deu coragem a Estevão para não desistir de Cristo e não temer a morte por ocasião do seu apedrejamento. Independentemente do hábito de orar pelos doentes e muitas vezes com êxito total sobre a enfermidade, a Bíblia ela fala da cura divina também como um dom, o chamado dons de curar. No grego, a expressão charismata e amaton é composta por dois substantivos e ambos estão no plural, tendo como uma melhor tradução a expressão dons de curas. Mas a pergunta é, por que dons e não simplesmente dom? Para alguns, se a Bíblia usasse o termo dom no singular, essa capacitação divina seria tão abrangente que valeria para todas as enfermidades. E quem tivesse o dom de curar poderia sair por aí curando toda sorte de doenças, mas sabemos que essa não é o caso, uma vez que a palavra está no plural, dons. E é exatamente pelo fato de a palavra estar no plural que a questão divide opiniões. Para alguns, o termo dons sugere que cada ato de cura vem de uma manifestação especial dada pelo Espírito Santo no momento, em cada ocasião. Eles afirmam que os apóstolos não tinham esse dom permanente, o qual se tornava efetivo em todas as ocasiões. Baseado nisso, eles alegam, por exemplo, que o apóstolo Paulo não pôde realizar a cura de Timóteo e nem mesmo remover o espinho da sua própria carne. Para outros, a palavra dons sugere a capacidade de curar alguns tipos específicos de enfermidade. Por exemplo, alguns oram por problemas no estômago e a cura normalmente acontece. Outros têm êxito em orar por alguém que tem problema de coluna. Outros oram por doenças na pele, outros por surdez e assim por diante. Outros estudiosos veem no termo dons a possibilidade da cura vir por diferentes meios ou através de várias maneiras. Nesse sentido, por exemplo, as curas podem vir por meio da oração, com ou sem imposição de mãos, através de um abraço, da ministração da palavra, de uma palavra de ordem e por aí vai. No entanto, é exatamente a partir desse ponto que se abre brecha para muitas aberrações. E, finalmente, alguns acreditam que a palavra dons esteja se referindo a curas que abrangem o ser humano em sua totalidade, ou seja, pode estar se referindo a curas que envolvem a restauração da saúde do homem como um todo, corpo, alma e espírito. Seja como for, os dons de curas consistem em uma operação do Espírito Santo pela qual o poder de curar é transmitido ao doente de modo abundante e imediato, proporcionando assim sua completa cura. Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer. Não. Amados, a Bíblia diz que em Cristo fomos redimidos, mas nós ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Enquanto isso não acontece, estamos sujeitos a toda sorte de doenças. E mais, podemos ou não ser curados destas enfermidades. E isso não significa, muitas das vezes, falta de fé. Até porque, em Listra, na Ásia Menor, o apóstolo Paulo curou um homem que tinha os pés aleijados, mas ele próprio era afligido com o mal que ele chamou de espinho na carne. E embora Paulo tivesse rogado ao Senhor que o curasse, não teve êxito. Além do mais, em suas epístolas, o apóstolo Paulo indiretamente admite que não teve, de certa forma, a capacidade de curar Epafrodito, bem como Timóteo e Trófimo. E por que isso? Porque algumas pessoas não são curadas, ao passo que outras pessoas são imediatamente curadas. Talvez devamos procurar uma resposta no propósito de se restaurar a saúde dos doentes.
O Novo Testamento ensina que os milagres de curas, elas eram geralmente realizadas para fortalecer a fé e ampliar o círculo de cristãos. No Antigo Testamento vemos um vislumbre desse dom na vida do profeta Elias, quando o general Naamã foi curado de lepra. No ministério terreno do Senhor Jesus, as curas são as manifestações mais frequentes, mais comuns. Os apóstolos também realizaram curas, mas as curas também aconteciam por intermédio daqueles que não eram apóstolos, como é o caso de Filipe, que era diácono. Assim, entendemos que os dons de curas não estão restringidos somente aos oficiais da igreja, mas estão à disposição de todos os cristãos. O dom de operação de maravilhas é mais um dom espetacular que é repartido individualmente aos membros do corpo de Cristo. Mas em que consiste exatamente esse dom? Bom, trata-se de atos sobrenaturais que intervêm no curso normal das leis da natureza a ponto de alterá-las. No original, no texto grego, os dois termos que designam este dom estão no plural, energemata dynamion, ou seja, operações de maravilhas, o que sugere muitas variedades de milagres. Observa-se também que o substantivo energeia, trabalho, é usado na Septuaginta e no Novo Testamento, juntamente com o verbo cognato, energel, quase exclusivamente para o trabalho dos poderes divinos ou dos poderes demoníacos. Por isso, pode bem ser que este dom, talvez mais que qualquer outro, também seja dado para um confronto de poder com as forças de Satanás. Em outras palavras, esse dom está voltado para as operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmosos, para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes e cristãos duvidosos também. É claro que tais ocorrências, a não ser no âmbito da providência divina, não são tão frequentes e comuns, mas são reais e atuais. Até porque milagre é milagre pelo fato de ser raro. O Antigo Testamento ensina que Deus, por meio de Moisés, operou muitos milagres, que podem servir de vislumbres desse dom, como por exemplo a travessia do Mar Vermelho. O mesmo dom, de certa forma, que se manifestou no ministério de Moisés, também se manifestou no ministério de Josué, quando ele orou e o sol parou na ocasião em que os israelitas conquistaram Canaã. Nos tempos do Novo Testamento, o ministério terreno do Senhor Jesus foi marcado, foi delineado com numerosas operações de maravilhas, vistas, por exemplo, das ocasiões em que ele repreendeu o vento e o mar, bem como na ocasião em que ele, em Caná da Galileia, transformou a água em vinho. Os apóstolos, por sua vez, também operaram maravilhas, e isso é testificado, confirmado quando, por exemplo, ocorreu a ressurreição de Dorcas, através do apóstolo Pedro. Um outro exemplo é quando Elimas ficou cego por tentar dissuadir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a mensagem do evangelho ministrada pelo apóstolo Paulo. Bom, mas precisamos entender algumas coisas com relação a estes dons que fazem parte, didaticamente, dessa segunda classe dos dons espirituais. Até porque, embora curar alguém seja considerado um milagre, no texto em que o apóstolo Paulo apresenta os 9 dons do Espírito, ele faz clara distinção entre esses dois dons, tendo como elemento entre eles um elemento comum apenas o fato de ambos estarem no plural, no texto grego. O cristão não tem autorização divina, para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem sara o enfermo é Deus. E isso é de acordo com a sua soberana vontade. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso, não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. As curas
de certos indivíduos, né, é impedida pela vontade de Deus, e podemos estar certos de que isso nem sempre indica ausência de fé, mas muito provavelmente existam razões morais por trás disso. Também é verdade que alguns cristãos sofrem fisicamente porque isso lhes serve de disciplina, não havendo qualquer razão moral nem falta de fé nesses casos. Não podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Bom, por hoje é só isso. Se a aula te ajudou, então não esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula com o tema Dons de Elocução.